do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, que tomou posse nesta quinta-feira e que conduzirá o processo eleitoral deste ano, foi responsável por decisões polêmicas na área eleitoral. Foi dele a ideia de contratar hackers para testar a segurança de uma das urnas usadas nas eleições brasileiras desde 96. Durante 3 dias, um grupo de invasores virtuais entrou na rede de informática do TSE com o desafio de desvirtuar o sistema. A proposta refletiu o comportamento ousado de Lewandowski, que também foi um dos protagonistas do Superior Tribunal Federal da discussão sobre a legitimidade das cotas raciais nas universidades públicas. Também foi dele a ideia de promover audiências públicas sobre o assunto. Formado em Ciências Políticas e Sociais e também Direito, Lewandowski, de 61 anos, vai conduzir os trabalhos à Corte Eleitoral pelos próximos 2 anos. Acompanhe mais notícias políticas com João Carlos. Hora de falar de política. O PSB deve anunciar na próxima terça-feira que o deputado federal Ciro Gomes não será candidato à presidência da República. Enquanto isso, o partido cumprirá um ritual para dar uma saída honrosa a Ciro. Formalmente, fará uma consulta sobre o apoio político à candidatura de Ciro nos estados. Como a maioria dos diretórios opinará por uma aliança com o PT, caberá ao governador de Pernambuco e presidente da sigla, Eduardo Campos, comunicar que Ciro está fora do páreo. Ele foi avisado ontem em uma reunião com a cúpula partidária de que as conversas com a campanha de Dilma Rousseff avançaram e que o PSB entregou ao PT uma lista de 5 estados em que espera alguma contrapartida de aliados. Foram relatados vários casos regionais em que caciques que antes manifestavam apoio à candidatura própria já estão se acertando com o PT. Além disso, a queda do deputado nas pesquisas foi usada como argumento que a candidatura não deverá ser decisiva para vir no segundo turno, como o próprio Ciro sustentava. O árbitro da direção do PSB para retirar Ciro serão as respostas dos estados, que deverão ser entregues por escrito até segunda-feira. Na conversa, o deputado se comprometeu a aceitar a decisão do partido, mas reafirmou sua vontade de ser candidato. Ciro, se não for candidato, deve viajar ao exterior e, quando voltar, deve decidir de quais campanhas do partido irá participar. Em meio a divergências dos aliados, na montagem do palanque no Paraná, a pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, decidiu cancelar sua passagem pelo estado, que estava prevista para hoje. Com problemas para se aliar ao PDT, o diretório estadual do PT define amanhã se lança ou não candidato próprio ao governo paranaense. Na segunda-feira, a ex-ministra havia confirmado a visita ao Paraná. Segundo o presidente do PT, Eduardo Dutra, o cancelamento da viagem não tem relação com a definição do palanque, mas sim a uma reunião de agenda. Por outro lado, parecer enviado ontem pela Procuradoria-Geral Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, afirma que a greve organizada pela POSP, Sindicato dos Professores da Rede Estadual de São Paulo, em março, teve caráter de propaganda eleitoral antecipada negativa contra o candidato ou pré-candidato José Serra do PSDB. A representação é de autoria do próprio PSDB e também do DEM. Em sua 4ª viagem pelo Brasil como pré-candidato à presidência, a 3ª para o Nordeste, José Serra do PSDB evitou ataques diretos ao governo federal, mas, veladamente, voltou a atacar o governo Lula e, por tabela, Dilma. Em entrevista a uma emissora de TV de Natal, pertencente ao senador José Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, Serra criticou indiretamente a criação pelo governo federal do pré-sal, a estatal que será responsável por gerir a exploração dos recursos do pré-sal. Portanto, está aí a movimentação política nesta sexta-feira para você ligado aqui no RVC Notícias. Falamos de política. A todos um abraço. O reajuste dos aposentados que recebem acima de um salário mínimo será novamente discutido nesta sexta-feira entre o presidente Lula e ministros da área econômica. Fontes do governo afirmam que já se discute a possibilidade de elevar de 6,14% para 7% a proposta enviada ao Congresso. O governo trata o assunto com cautela por 2 motivos: o impacto orçamentário do reajuste e também o provável desgaste com os aposentados em pleno ano eleitoral. Em público, Lula tem dito que a proposta do governo foi acordada com representantes dos aposentados e também tem que caber no orçamento da Previdência Social. A Receita Federal recebeu até esta quinta-feira pouco mais de 12 milhões de declarações do Imposto de Renda Pessoa Física 2010, ano base 2009.
pouco mais da metade dos documentos esperados para este ano, 24 milhões. O prazo de entrega termina no próximo dia 30. A multa mínima para quem perder o prazo é de R$ 165,74 e a máxima, 20% do imposto devido. A Receita alerta para o risco das pessoas deixarem para enviar a declaração nos últimos dias, pois muitos contribuintes podem encontrar dificuldades devido ao acúmulo de acessos ao endereço do órgão federal no mesmo tempo. A Bovespa apresenta variação positiva de 0,10%, a Nasdaq tem registrado alta de 0,58% e o Dow Jones aponta elevação de 0,08%. O dólar comercial registra aumento de 0,57%, cotado a R$ 1,762 para compra e R$ 1,764 para venda, e o euro se manteve estável, cotado a R$ 2,348. E daqui a pouco, a cidade pernambucana registra mais de 10 tremores em um dia. Fique com imagens de Curitiba.